Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar a nossa matéria aí, hidráulica e pneumática. Nessa aula, eu vou ter duas aulas gravadas, tá? Eu vou separar. Uma aula, eu vou colocar só a parte de atuadores e depois nós vamos falar sobre válvulas. Então, fiquem ligados que nessa semana vocês vão ter duas aulas gravadas por mim. O que nós vamos falar agora, então? Aqui eu separei para vocês uma unidade de produção completa, né, com boa parte do que nós falamos até agora. Se você observar aqui, tem um compressor. Depois desse compressor, na verdade, tem um resfriador, né, um separador de umidade, um reservatório, aí vem a rede de distribuição, ó, a tomada principal, a tomada secundária, tá vendo? O lubrifio aqui, né, a unidade de condicionamento. Então aqui, o que a gente tem? A produção de ar comprimido, como ele está colocando aqui em cima, ó, certo? O tratamento do ar comprimido, que vai passando por diferentes etapas, e a distribuição do ar comprimido. Está aqui bem resumido tudo que a gente viu até agora, né? Desde lá do compressor, a preocupação em retirar a umidade, depois de fazer a distribuição e continuar retirando a umidade. Mas e agora? Agora o que aconteceu? Nós chegamos aqui, ó. Depois da unidade de condicionamento, está na hora de fazer o quê? De usar o ar comprimido. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma olhada agora em um sistema pneumático utilizando esse ar comprimido, né? Então, assim, eu vou simplificar para vocês como que um ar comprimido pode ser usado para a gente começar a entender alguns elementos que vêm depois dessa unidade de condicionamento, depois que o ar já está preparado para ser usado, certo? Aí eu separei um exemplo simples para vocês entenderem o que a gente vai ver agora. Mas é óbvio, pessoal, que na pneumática ou na hidráulica, você tem inúmeras possibilidades, certo? Eu vou pegar esse exemplo aqui, que é uma fábrica que ele trabalha lá com painéis, né? Algum tipo de painel, e esse painel, depois que é fabricado, que é preparado, ele vai para uma esteira para ser embalado e transportado, né? Mas antes de embalar, transportar e amarrar esses painéis, eles devem ser devidamente arrumados em pilhas, ou seja, com as bordas niveladas. Imagina o seguinte, como eu estou destacando aqui, ó, tanto um caso quanto o outro, né? Esses painéis chegam na esteira aqui que vai transportá-lo, deslocá-lo dentro da fábrica, desorganizados, tá vendo? Com as bordas desorganizadas. Então, para ser embalado, o que tem que acontecer com esse camarada? Eles têm que ser organizados. Eles podem ser organizados manualmente ou de forma automatizada. A gente pode criar um processo de automatização para acelerar e facilitar essa arrumação. Processo bem simples que eu peguei de exemplo para vocês aqui. Como pode ser feito isso? Vamos imaginar o seguinte, tanto em um caso aqui, nessa figura A ou na figura B, eu vou fazer só aqui na figura B agora. Ó. Tanto um quanto o outro, o que pode acontecer num processo de automatização simples? Né? Aqui o que a gente tem? A esteira rolando, os painéis empilhados, desordenados, chegando aqui ó, próximo, né, de um sistema que vai fazer o quê? Que vai organizar esses painéis, que vai alinhar as bordas dele. Como? Um sensor de posição pode identificar a chegada dele e fazer o quê? Desligar a esteira nessa posição correta aqui, ó, na frente desse sistemazinho que eu estou destacando com o mouse. Quando isso acontecer, quando esses painéis chegarem nessa posição, esse sistema que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou destacando, né, que é uma placa de alinhamento, o que ele vai fazer? Ela vai avançar sobre os painéis e vai alinhar esses painéis. E depois vai fazer o quê? Recuar. E os painéis vão continuar sendo transportados para poder ser embalados e saírem da fábrica, certo? O que tem aqui básico de pneumática, por exemplo? Tem, por exemplo, um ar comprimido chegando, e esse ar comprimido vai ser importante para fazer o seguinte,
para acionar, né, para acionar essa placa de alinhamento. Quem vai alinhar os painéis, essa placa precisa avançar. Quem vai acionar esse avanço é o ar comprimido, que vai, por exemplo, preencher esse atuador aqui, ó. Esse atuador, esse pistão, né, ele vai avançar quando ele for preenchido com ar comprimido. Então, ele vai avançar e depois ele vai recuar. Eu vou te mostrar isso através de um exemplo bem simples, né? Eu vou pegar o nosso programinha, que não é dessa semana, é da semana que vem, e vou te mostrar aqui criando um sistema para resolver de forma simples aquele problema lá. Isso aqui que eu estou fazendo agora não é a parte que eu quero explicar a vocês, tá? Então não se preocupa que isso daqui depois eu vou explicar tudinho. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar esse sistema para vocês entenderem o que está acontecendo lá. Ó. Deixa eu montar aqui a válvula, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso, certo? Deixa eu colocar todos os componentes aqui, ó. E nós vamos fazer o seguinte. Imagina, aqui é o ar comprimido, e ele está chegando aqui na válvula, e aquele atuador lá que eu mostrei a vocês que precisa avançar, ele está recuado. Assim que uma válvula for acionada e liberar ar comprimido, olha o que acontece com o atuador. Olha o que acontece com aquela placa de alinhamento. Ela vai avançar e alinhar os painéis. Quando for liberado, ela vai recuar, certo? Só vou mudar o avanço aqui, depois eu vou explicar tudo isso a vocês na próxima aula, para eu poder trabalhar sem ter que ficar segurando aqui a válvula. Ó, as placas, vamos imaginar assim, as placas chegaram na posição, a válvula foi acionada, o pistão avançou, aqui é a placa de alinhamento, alinhou quem vai ficar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, avançou, essa placa de alinhamento vai avançar, alinhar os painéis e depois ela pode fazer o quê? Ela pode recuar. Então, depois, ele vai recuar, certo? Isso é um sistema mais simples possível na pneumática, é esse. Esse camarada que vocês estão vendo aqui, avançando e recuando e realizando a ação no sistema, automatizando o processo lá, quem está fazendo a ação do sistema é quem está recebendo o ar comprimido, certo? E transformando isso em quê? Em um movimento que está sendo usado na automação, né, do pneumática. Esse elemento aqui, ó, esse camarada, que na nossa prática, aqui no exemplo prático, né, seria exatamente esse camarada aqui, ó, isso é o que nós chamamos de atuador. Então, quem é o atuador? O atuador é o elemento. Deixa eu voltar agora, jogar, na verdade, lá na apostila para vocês. É o primeiro tópico aqui da apostila da parte 4. Os atuadores. No caso, aquele ali é um atuador linear, porque ele está fazendo um movimento linear. Existem outros tipos? Sim, nós vamos ver esse aqui por serem os mais básicos e os fundamentais, vamos dizer assim. Mas existem atuadores que fazem movimentos rotativos, por exemplo. Tá? Os atuadores lineares têm a função de converter a energia armazenada no ar comprimido sob a forma de pressão estática em energia cinética, naquele movimento que a gente viu, obtendo com resultado a movimentação linear do cilindro. Certo? Esse camarada, então, ó, é o atuador na pneumática. É quem vai usar o ar comprimido para realizar um movimento. Se vocês observarem, esse atuador linear aqui, ó, essa haste, esse cilindro, né, esse pistão, como a gente quiser chamar, ele tem apenas uma entrada de ar. Ele tem apenas uma entrada de ar comprimido. Por isso, nós chamamos esse cara de atuador, ou cilindro, ou pistão de simples ação.
Atuadores de simples ação, também chamados de simples efeito, realizam o trabalho apenas em um sentido. Né? Faltou um Ezinho aqui. E por isso consome menos ar que os cilindros de dupla ação que eu vou mostrar agora. O recuo efetiva-se mediante uma mola ou através de força externa. Então, ó, esse aqui é um atuador de simples ação. Exatamente aquele símbolozinho que eu mostrei a vocês lá no Fluid Sim. Ó. O ar comprimido entra por esse lado do atuador, preenche a câmara e esse atuador faz o quê? Avança. Quando eu corto a alimentação, o que acontece? A mola empurra novamente o atuador para a posição original e o ar sai por um escape. Esse camarada aqui, ó. O ar comprimido foi liberado para o atuador, preencheu a câmara, ele avançou. Quando eu fechar a válvula, a mola vai empurrar esse ar para um escape e o atuador retorna à posição inicial, certo? É exatamente essa configuraçãozinha aqui que a gente está vendo. Ó. A mola tem essa função de fazer um atuador de simples ação retornar para a posição inicial assim que a alimentação é cortada. Tá? E como que ele faz isso? Liberando o ar que está preenchendo o cilindro por um escape. Né? E ele retorna à posição original. Esse cilindro aqui, ó, esse atuador é do tipo membrana. Depois dá uma lida nele, que é fácil de entender. Ele é um atuador de simples ação, só que ele tem uma membrana aqui, ó, que não permite que o ar comprimido entre em contato com os componentes. Tá? Até o símbolo é o mesmo. Ó. Lá no Fluid Sim, esse é o mesmo símbolozinho. Ó, tá? Também de simples ação. Depois dá uma lida para ver onde que ele é aplicado, por exemplo. Agora, o que seria um atuador de dupla ação ou duplo efeito? Por exemplo, um cilindro, um pistão de duplo efeito. É essa configuraçãozinha aqui embaixo. Esse camarada, ele tem uma particularidade. Por quê? Porque ele pode ser alimentado tanto em uma extremidade, para fazer o avanço, quanto ele pode ser alimentado na outra agora, para fazer o quê? Para fazer o recuo. Então ele precisa ser alimentado, olha a simbologia dele aqui, ó, para avançar, mas ele não tem mola para fazer recuo. Ele precisa ser alimentado do outro lado da câmara para fazer o quê? O recuo do pistão. Certo? Se você observar a diferença do simples ação, ó, o simples ação avança com ar comprimido e retorna por mola. Ele não tem alimentação para fazer esse retorno, ele não precisa. Agora não. Agora de dupla ação, eu preciso fazer o quê? Ter alimentação tanto de um lado quanto do outro para fazer o retorno. Tá? Ele possibilita aqui aplicações às vezes mais complexas do que esse de simples ação. Né? Esse camarada, eu vou mostrar a vocês aqui, ó, esquece a válvula agora. Tá? Esquece a válvula. Da válvula eu vou falar daqui a pouco. Agora o nosso foco são os atuadores. Se eu tirar esse atuador e colocar o símbolo de um atuador de duplo efeito. Está aqui, ó. Olha a diferençazinha, ó. Ó, a simbologia dele, ó. Tem a possibilidade para duas conexões aqui de ar comprimido. O que uma conexão vai fazer? Uma conexão vai receber ar comprimido para fazer o avanço e a outra para fazer o recuo. Vou montar ela rapidinho aqui, que aí vocês vão ver esse atuador trabalhando. Certo? Olha aqui, ó. Olha a alimentação. Está passando pela válvula e está enchendo. Ó. Olha esse azul escuro aqui. Está dizendo que o ar comprimido está preenchendo esse lado do cilindro, ó, do atuador. E o pistão está o quê? Sendo empurrado para trás aqui, né? Olha a haste, está recuada. Aí eu quero que ele avance. Olha o que aconteceu. Interrompeu a alimentação desse lado, esse ar saiu pelo escape. E agora, olha aqui, ó, olha o ar comprimido preenchendo esse lado. Ó. Duplo efeito. Ó. Como que ele está recuando? Não é mais por mola, certo? Então, esse atuador aqui, linear, de movimento linear, ele é do tipo duplo efeito. Como esse camarada aqui, certo? Ele já é um pouco mais complexo, mas te dá mais possibilidades de atuação.
Na apostila, e eu vou deixar um PowerPoint também para vocês, né, tem outras possibilidades de atuadores. Aí vocês podem ler para vocês tomarem conhecimento desses caras, né? Aqui é tudo que eu já falei, ó, explicadinho com os símbolos também. Por exemplo, cilindro de haste passante, né? Que é o quê? É um cilindro, na verdade, que a haste dele passa por todo a camisa aqui do pistão, ó, né? Então ela atravessa de um lado por outro. Nesse cilindro, a haste é melhor guiada devido à presença de dois mancais. Isso possibilita a admissão de uma ligeira carga lateral. As forças de avanço e recuo são iguais devido à mesma área de aplicação de pressão em ambas as faces do êmbolo. Ele é um pouco mais complexo, né? Mas é uma haste passante. Olha a simbologia dele aqui, ó. A haste atravessa tanto de um lado quanto do outro do cilindro. Então você vai ter uma movimentação tanto de um lado quanto do outro de um cilindro, né? Tem o cilindro Thunder, que eu queria que vocês lessem ele lá na apostila. Depois eu coloquei um pouco sobre ele, ó, cilindro de haste passante, cilindro Thunder, que é só vocês lerem e verem como que as coisas vão mudando e o atuador começa a ganhar algumas características, tá? Isso é atuador pneumático, tipo linear. Os rotativos vocês podem até pesquisar, mas nós não vamos construir projetos ou plantas aqui dentro do Fluid Sim com eles não, tá? Agora vamos olhar para o outro elemento, que é a matéria do próximo vídeo. Vocês estão vendo que eu estou usando um elementozinho aqui, ó, para fazer o quê? Para determinar se o ar vai passar por o atuador por um lado, pelo outro, se vai ser bloqueado. Está vendo que eu estou usando um elemento aqui de controle do ar comprimido antes de chegar no atuador? Então, esse elemento de controle é para eu poder intervir no atuador. Se não, pessoal, vamos conectar, por exemplo, aqui, direto. Ó. Vamos ver se ele vai aceitar até essa... Olha o que acontece. Eu não tenho atuação nenhuma. Alimentei o atuador, o cilindro de duplação, avançou. Não faço mais nada ali. O que é aquilo que eu estava usando aqui, que eu apaguei agora? São válvulas, né? São válvulas pneumáticas. Existem vários tipos, certo? Os cilindros pneumáticos, componentes para máquinas de produção, para desenvolverem suas ações produtivas, devem ser alimentados ou descarregados convenientemente, no instante em que desejarmos, exatamente o que a gente estava fazendo lá, ou de conformidade com o sistema programado. Por isso, basicamente, de acordo com seu tipo, as válvulas servem para orientar o fluxo de ar, impor bloqueios, controlar sua intensidade de vazão ou pressão. Para facilitar o estudo, as válvulas pneumáticas podem ser classificadas dessas seguintes formas aqui. Ó. Controle direcional, válvula de bloqueio, controle de fluxo ou de vazão, controle de pressão. Então, esses aqui são os grupos de tipos de válvulas. Nós vamos fazer o seguinte, para você começar a entender as válvulas, nós vamos ver nessa apostila e no próximo vídeo, válvulas de controle direcional, certo? Então, no próximo vídeo, válvulas de controle direcional.